Bem, bom dia a todos. Antes de tudo, agradecer a Beto pelo honroso convite fraterno de estarmos reunidos e agradecer a todos os que me antecederam, não é? Ouvi Sérgio ontem, o Ricardo e o Rossandro, é extremamente não só agradável, mas como erudito para aqueles que gostam da doutrina e que estudam a doutrina. Esse tema dentro de um painel como bioética é muito interessante, porque se perguntaria nesse momento, há espaço para se falar sobre doença congênita à luz da espiritualidade? Não só há, como a ideia que eu quero deixar para vocês é que os geneticistas siderais já citados pelo André Luiz em suas obras, pelo Filomeno de Miranda, eles exaltam tudo isso, apesar de que Kardec talvez não tenha tido o tempo necessário para aprofundar essas questões. Lembrar-nos de que a biologia molecular da década de 90 para cá, em termos de doenças congênitas, tem nos oportunizado um conhecimento muito vasto. Semana passada, nesse mesmo horário, nós estávamos em Campos do Jordão, assistindo o Congresso Internacional do Autismo, que será uma fala nossa amanhã, e estávamos assistindo um poster session a respeito de doenças congênitas e a biomolecularidade. Depois que se iniciou os estudos biomoleculares, ficou muito mais fácil você entender as doenças genéticas, saber como elas evoluem na história natural da sua doença, mas saber, para nós que somos espíritas convictos e que trafegamos dentro da medicina, uma nova visão, um novo contexto, uma nova forma de entender. Lembro aos senhores que hoje nós temos 13.200 doenças congênitas. Das 13.000, nós temos 3.000 doenças congênitas muito bem definidas. Hoje o geneticista clínico, ele tem a obrigação de um caso de doença congênita encaminhar para a família aquilo que se chama de avaliação gênica parental, para que a prole não dê a sequência de outros casos. Inclusive, existem deformidades genéticas que são improváveis com a própria vida. Portanto, isso que chama-se de avaliação genética hoje realmente é muito feito. Lembrar também que o fato de uma criança ser portadora de uma doença genética, o tempo de Esparta já passou, não é? Quando Landau descobriu a doença do mongolismo, vulgarmente chamado síndrome de Down, que é, para vocês não médicos, a forma mais eloquente e mais fácil de se dar um diagnóstico, que é a síndrome de Down, nós sabemos que pela história da deficiência mental, desde Esparta, não é, até os idos tempos atuais, lembrar que o país laico que representa o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, já passou pela Suprema Corte o direito do aborto, chamado aborto eutrófico, principalmente para crianças anencéfalas. E lembrar também que existem algumas anencefalias, com esquizoencefalias, que é a exposição de toda a cabeça da criança sem a colota craniana. Aparentemente são impraticáveis com a vida, mas o caso Marcela, ela viveu um certo período. Não nos cabe de forma nenhuma, de forma eugênica, fazer uma seleção natural, que não é darwiniana, mas expor essas criaturas ao crime do nascituro por um aborto dito terapêutico. Mas nós sabemos que a Suprema Corte já falou. E o pior é a gente ver o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, passar o aborto eugênico, né, que eles consideram, diante da luta de doutora Marlene, a qual nesse momento, em memória, todos os trabalhos que nós estamos apresentando, todos os colegas, em relação à doutora Marlene. Se não fosse a doutora Marlene, nós não estaríamos aqui. A doutora Marlene abriu esse grande paradigma da ciência no aspecto espiritualista, não vendo apenas a matéria pura e simples que vai deitar a lápide fria, mas saber que ali pulsa todo um fenômeno divino
E esse contínuo que vai do ovo zigoto, mórula, blástula, gástula, embrião, feto, criança, jovem, adolescente, adulto, ancião, isso pertence a Deus. Não pertence ao homem, nem a um delegado, como ela dizia na sua obra, O Clamor da Vida. Portanto, o que nós vamos abordar são casos verídicos, apesar de que não estamos em ambiente acadêmico puro. Os casos que eu vou trazer é da minha experiência de 38 anos de médico e 36 de neurologista infantil, e são pacientes da minha casuística e que nós vamos abordar. Bem, uma coisa interessante é nós sabermos de quê? Que visão os familiares de um paciente portador de doença geneticamente têm. Então a gente vê que o nascimento de uma criança, obviamente para uma família, traz sonhos, planos. Todavia, as alterações genéticas em uma criança podem provocar profundas mudanças em vários planos e dificultar a realização de alguns sonhos. Quando uma criança vem a nascer, que sensação diante do desconhecido leva aos seus pais as perguntas: o que foi que aconteceu? Por que aconteceu? Qual o diagnóstico? Existem outras pessoas como essas alterações genéticas? Onde elas estão? Como estão? Então, o que a ciência nos tem a dizer nesse momento? Bem, desde a criação de pequenos grupos de apoio de pessoas afetadas por alterações genéticas, há grandes organizações como a International Genetic Association, que é a IDA, e o EPOSIS. O EPOSIS é o Grupo Europeu para Estudos Genéticos. O trabalho será sempre motivado pelo ideal de ajudar mutuamente essa família na compreensão do fato que gerou aquele ser humano. No Brasil, nós temos a Aliança Genética Brasileira, que engloba 30 associações de apoio aos acometidos de diversas enfermidades. Aproximadamente, nós sabemos que 2 a 3% dos recém-nascidos vivos apresentam uma ou mais anomalias congênitas maiores, sendo responsável por 15 a 20% da mortalidade neonatal precoce, nas primeiras horas de vida, cardiopatias incompatíveis com cirurgia cardíaca, anomalias pulmonares graves, transposição de grandes vasos, em termos de cérebro, hidrocefalias gigantes, ou esquizoencefalia, ou meningomieloencefalia, que é a exposição da medula por completa nas costas da criança. E nos óbitos fetais, 10 a 20% apresentam malformação congênita, o que torna responsável 25 a 45% da mortalidade perinatal durante a gravidez. Quanto à etiologia, as chamadas doenças monogênicas de um gene acometem 2% da população, e as cromossômicas, que representam os outros genes, representam 0,5% dos nascidos vivos, e as multifatoriais por 20% dos casos. O que é uma doença multifatorial? O TDAH é uma doença multifatorial e o autismo é uma doença multifatorial, porque existem vários genes envolvidos. A convulsão febril é uma doença multifatorial, existem vários genes. A própria deficiência mental, onde 40% dos pacientes não conseguimos chegar a nenhum diagnóstico, normalmente são provocados por efeitos multifatoriais. Agora, em relação à clínica, como o paciente se apresenta a nós, elas podem ser anomalias maiores e menores. As múltiplas, que são acometidas no mesmo paciente, vão gerar síndromes, entre as quais a síndrome de Down, que, dependendo da expressão gênica, hoje, pelo Bruce Lipton, chama-se de a epigenética de um portador de uma síndrome. Exemplo, a síndrome de Canavan. A síndrome de Canavan se caracteriza por ser uma criança de cabeça muito grande, porque o cérebro da criança, o tecido cerebral é muito grande, associada à malformação de uma estrutura chamada corpo caloso, associada à deficiência mental, associada a crises epiléticas de difícil controle,
e que levam a todo esse contexto ao nome de Canavan. Então, de síndromes, hoje você tem síndromes que começam com a letra A, cite-se a síndrome de Apert, né, em que existe fechamento precoce das suturas cranianas, com cabeça, em vez de ser grande, pequena, às vezes mão em lagarta, com poucos dedos e dedos fundidos, lembrando realmente uma pata de uma lagosta, como eles chamam de um lobster, e que realmente assusta a família que tem. Então, as síndromes começam com a síndrome de A e terminam com a síndrome de W. Exemplo, Apert é uma síndrome que eu citei e termina com a letra W, com a síndrome de Wallenberg, que é um outro processo. Portanto, as anomalias em síndromes malformativas sequenciais e associado a outros fatos múltiplos. Bem, um excepcional na família. Nós vimos que ter um excepcional na família é um grande transtorno para a família. Então, caso primeiro, nome, VANS, branca, nascimento, filiação, procedência Juazeiro do Norte, queixa, transtorno global do desenvolvimento infantil, síndrome de Rett. Essa é considerada uma paciente que nós chamamos carinhosamente de Vivi. E Vivi tem uma irmãzinha, em que nós tivemos que fazer um aconselhamento genético, porque haveria a possibilidade de se repetir, mas veja bem, MANS, branca, nascimento, filiação, procedência, inteiramente saudável. O que será que houve entre Vivi e a sua irmã? Vivi ter que nascer com a síndrome de Rett e a irmã não ter. Esse é o heredograma familiar, onde nós temos o pai, a mãe, os filhos, e no caso da Vivi, a gente viu que, fazendo um estudo de biomolecularidade, num país como o Brasil, nessa situação, é muito sério. Esse exame custa R$ 6.200. Então, é um exame caro, que é um exame biomolecular, e o que é que se encontrou? Vivi tem uma alteração no cromossoma X, no braço curto, no locus 28. Isso deu uma alteração genética no gene chamado MSCP2 e que levou ao quadro de síndrome de Rett. Então, eis a nossa Vivi. Vivi tem um rosto cretino de deficiência mental, né? Vivi usa medicação anticonvulsivante, porque essa doença cursa com crises epiléticas de difícil controle, mas Vivi ainda está em grau 2 para 3, passando de 3 para 4 da classificação do Gilman, que foi que fez a classificação da síndrome de Rett, e a gente sabe que Vivi invariavelmente vai para cima de uma cama e realmente não chega nem aos 20 anos de idade. Então, como a gente pode abordar essas questões para uma mãe? O caso 2, vocês vejam que ACNA, parda, nascimento, procedência, queixa, teve uma irmãzinha, aqui houve um erro que a gente não botou a data. GNA, parda, nascimento, filiação, procedência, saudável. O que foi que houve com essa criança? Da mesma forma, pai e mãe, e a nossa paciente com uma mutação no mesmo X, né, no braço curto, 28, na região MSCP2, que dá o diagnóstico biomolecular de síndrome de Rett. Eis a nossa criança com 3 anos de idade, quando eu suspeitei pela primeira vez, prestem bem atenção, a mãozinha dela aqui, ela soqueia muito com a mão a boca. Nessa idade, C já não falava mais, não emitia nenhum som, tinha crises convulsivas, né? E tinha auto e heteroagressividade. Autoagressividade, ela botava a mão na boca e tentava ferir o céu da boca. E hétero, quando ela agredia o próprio pai e a irmã. Esse é um filme do estado atual da nossa criança. Olha a situação em que ela se encontra, olha as mãos. Isso foi filmado recente.
A síndrome de Rett se caracteriza, ela está em estado 3 para 4 de Gilman, ela não anda mais, ela não fala mais, ela só engole pastoso ou líquido, tem grandes dificuldades, as crises convulsivas foram controladas, mas ela não é mais um ser visivelmente comunicante, perdeu e vive uma vida praticamente vegetativa. Síndrome de Rett é um transtorno global do desenvolvimento infantil que se caracteriza por intensa regressão, quadro autístico, microcefalia, comportamentos estereotipados, epilepsias, com problemas respiratórios e exclusivamente do sexo feminino. Por quê? O que é que tem o sexo feminino de forma simples para vocês? 2x. E o que é que tem o sexo masculino? 1x. Se a doença atinge o cromossoma X, o ser humano masculino só tem 1 e fica inviável com a vida. Ele vem a morrer num aborto espontâneo da mãe. Portanto, no sexo masculino, a síndrome de Rett não pode existir. Muito bem. Diante desses fatos, trazer tudo isso que a ciência nos mostrou de forma bem simples para vocês, o que é que a doutrina tem a nos ajudar. O que é que poderíamos levar de consolo para essas mães, sabedora de que a grande maioria dessas pessoas que estão aí não aceita a doutrina espírita? Esses 2 casos que estão aí, um é católico e a outra é evangélica. Longe de mim abordar. Mas, de forma sutil, a gente pode ir introduzindo algumas questões que aliviem o peso do sentimento de culpa que o Rossandro tanto falou a esses pais. Por que eu gerei um filho assim? E porque só ela é assim, a irmã não é, né? Se ela já não está suportando um filho, então ela questiona ter outro filho que não foi atingido. Portanto, Kardec nos diz em o que é o Espiritismo, que já dispomos de uma outra ciência, além das já conhecidas, dotada de rigor metodológico disponível para abordagem, que é a doutrina dos Espíritos. Mas é incrível como Kardec diz que nós já temos uma outra ciência, né? Dotada de toda uma metodologia. E a gente vai ver que a doutrina espírita traz informações fundamentais para o entendimento de muitos processos orgânicos, a qual antecede a embriologia, a genética e a própria biologia molecular. Um acompanhamento pré-natal sobre o paradigma espírita contemplará uma nova visão, compreendendo ser a reencarnação uma lei biológica, como nos diz o nosso amigo Décio Iandoli na sua obra Reencarnação, uma lei biológica. Partamos do pré-natal do espírito, não é? Que beleza quando nós pudermos, dentro do consultório médico, aquele como obstetra facultativo, abordar essas questões na chamada anamnese do perispírito, não é? Partamos do pressuposto de que ninguém tem uma doença se não é merecedora de tê-lo. Não é castigo. Já ficou bem evidente aqui pelo Ricardo. Não é expurgo, é limpeza, é débito, é deixar na carne aquilo que o perispírito demonstra realmente da sua enfermidade. Portanto, o pressuposto sairia: espírito evoluído, mãe evangelizada, um ser reencarnante saudável. Espírito devedor, mãe desevangelizada, desconhecedora das suas nobres funções, ser reencarnante tendente a adoecer. Interessante que nessa foto, que a gente não mostra o rosto, olha o rosto desse bebê no ultrassom 4D. Olha o faces grosseiro dessa criança e olha a complacência e a relação rosto-mãe e criança aqui no estado de um binômio complementar entre ambos. Portanto, quando um homem e uma mulher se propõem a assumir a responsabilidade de paternidade e da maternidade, eles estabelecem um campo bioenergético, extrafísico, psicodinâmico, anímico, mediúnico, que favorece a atração de um espírito ou consciência pré-existente, que vive no mundo espiritual como desencarnado e no respectivo plano consciencial
compatível com o grau de evolução mental alcançado. Parece complexo, né? Vamos ver aqui. Isso seria a multitransdimensionalidade do processo gestação-reencarnação. E o esquema seria: José encontra Maria, enlaça-se pelo sentimento amoroso, de amor, e criam condições favoráveis a uma gestação. Pai, mãe e filho ou filha. Isso, gerado por pai e mãe, cria o campo biomagnético já referenciado, extrafísico, psicodinâmico, ideoplástico, anímico, mediúnico e consensual. Por quê? Quando você pergunta o que são os espíritos por Allan Kardec, a resposta são os seres inteligentes da criação que habitam o plano invisível. Quando você vai no capítulo 9, em uma questão clássica da intervenção dos espíritos no mundo corporal, você pergunta: podem os espíritos influenciar os teus pensamentos? A resposta é muito mais. Às vezes são eles que conduzem. Se eu estou lidando com um ser inteligente que tem influência sobre mim, é lógico que ele pode reencarnar quando ele desejar, porque é ele, como dizia e sempre disse doutora Marlene, que é aquele que conduz ao vaso físico materno no mergulho que sofrerá o fenômeno de miniaturização tão descrita na obra Missionários da Luz por André Luiz, que ele é quem tem a vida e a mão sobre a vida, como nós vamos ver. Portanto, o estado de equilíbrio, de harmonia mental, psicológico, emocional e consensual espiritual dos pais gestantes repercute energeticamente e dinamicamente no psiquismo do reencarnante, e assim como no estado mental, afetivo e energético do espírito reencarnante, vai afetar diretamente a mãe gestante com maior ou menor intensidade, e indiretamente o pai gestante. Não é o pai que traz o espírito, Evangelho segundo o Espírito por Allan Kardec, sobre reencarnação e laços de família. O pai da origem é o componente genético. Os espíritos são criados por Deus, simples e ignorantes, como nos diz o livro dos Espíritos. O que os pais vão dar é o componente genético, e dentro desse componente genético, esse espírito reencarnante tem um poder realmente sobre a ação dos geneticistas siderais. Lembrar, como diz o Dr. André Luiz, que 90% das reencarnações são compulsórias, não é? E 10% são as que seguem esse parâmetro de paz e de gravidez desejada, e uma gravidez que realmente foi preparada a vir. A biologia espírita, portanto, existe uma biologia espírita, defende a existência de uma individualidade que pré-existe ao novo corpo e que se vincula a ele no momento da fecundação. Defende também a existência de um modelo organizador biológico, não é? Que Allan Kardec chamou de perispírito, e de uma memória extracerebral, sediada em uma estrutura energética chamada perispírito, psicossoma ou corpo espiritual, dependendo do autor. Lembrar que o Rupert Sheldrake chamou isso de campos biomórficos do corpo físico. Portanto, o modelo organizador biológico citado pelo Dr. Hernando Guimarães chamou o homem de corpo trino e dividiu em corpo somático, corpo espiritual e corpo perispiritual. Está aí a obra do Dr. Hernando Guimarães, e nesse modelo de camadas delgada, ele dividiu o modelo organizador biológico em cúpula, corpo astral, corpo físico e corpo vital. Nesse modelo tridimensional, chamado modelo de camadas circulares, lembrar que cada círculo desse representa uma reencarnação, ou também chamada de zona embriofetal reencarnatorial, né? Ele cita essa característica, e no modelo trino, que nós citamos, nessa nova posição, o corpo astral, o corpo físico e o corpo vital. Portanto, relembrando a nossa mestra, quando ela cita que não há dois seres mais próximos no universo do que mãe e espírito reencarnante. Desta maneira, não haverá família privilegiada ou desvalida, de sorte ao se deparar com as características orgânicas, intelectuais ou emocionais dos seus filhos. Portanto,
Por conseguinte, o feto ele é sujeito e objeto do processo evolutivo. Ele atua ativamente em íntima conexão psicobiofísica, anímico-consensual com os respectivos pais biológicos, estando em obediência com as leis da hereditariedade espiritual e que gera o seu próprio determinismo, saúde se sou merecedor ou enfermidade congênita, genética, se sou um devedor. Portanto, no planejamento para a reencarnação, o pré-natal do perispírito, na generalidade, como eu disse, existem automatismos estabelecidos que funcionam sem maiores preocupação, pois 90% das reencarnações elas são compulsórias e só 10% elas são envolvidas por técnicos geneticistas e siderais. Estudos de mapas genéticos, vejam bem, de modo a facilitarem ao corpo a ocorrência de manifestações físicas e psíquicas de saúde e doença. Nesse momento são travados debates entre o futuro reencarnante, ou seja, o espírito, e os fiadores espirituais, que são os seus pais. Em clima de prece, entre promessas e lutas, coragem, o espírito sofre o seu processo de miniaturização perispirítica e mergulha no oceano compacto da psicosfera terrena e se vincula à célula fertilizada, dando início ao seu novo compromisso. Sugiro a leitura da reencarnação de Sigismundo na obra Missionários da Luz, pelo Dr. André Luiz. Portanto, assim, no momento da reencarnação, o espírito é reencaminhado por necessidades evolutivas aos futuros genitores. No momento da fecundação, o genitor masculino, impulsionado pela energia do perispírito do reencarnante, naquele espermatozoide, encontra os fatores genéticos que necessita para o reencarne. E neste momento, o código genético da hereditariedade, em consequência com o conteúdo vibratório dos registros espirituais, vão organizando o corpo que o espírito receberá. Neste momento, saúde ou enfermidade já está planejada. Pois cada espírito é legatário de si mesmo, e seus atos do passado e de sua vida anterior são os planadores da sua nova existência. No nosso paradigma, que fomos educados dentro das nossas academias, a ver essa visão materialista. A gente vê que existem partículas que geram átomos, que formam moléculas, que compõem organismo, que é o organismo que cria um conjunto e que vai gerar uma consciência neural e que elabora aparentemente o corpo. Ou seja, aí não é aquela visão clássica de Jesus em João capítulo 6, versículo 63. O corpo de nada serve, o espírito que nele habita que o torna vivo. São os nossos espíritos que demandam e que mesmo fora do corpo têm consciência plena e repleta das suas escolhas e dos seus sofreres. Portanto, nessa nova visão espiritualista, cite-se aí o médico quântico, Amit Goswami, nós vemos que essa ordem causal descendente nos diz que existe uma consciência a priorística fora de um corpo, que reúne átomos e com eles elabora moléculas inteligentes, com as quais vão compor tecidos, formar órgãos, terminar os tecidos neurais, através da qual essa consciência vai se expressar, e não o contrário. É a consciência priorística quem se utiliza do tecido cerebral. Portanto, o espírito contém um genótipo espiritual impresso em seu perispírito, que através do seu grau de desenvolvimento moral demonstrará suas dificuldades. É o perispírito que está agindo um molde magnético, que orienta e organiza o material genético celular através do seu material genético espiritual, Décio e Andoli na obra Reencarnação, Fisiologia Transdimensional, perdão. Então, nesse esquema do Décio, existe uma sintonia magnética, que vai gerar a fecundação, e os construtores, ou geneticistas espirituais que estão no plano, através da consciência de saber o mapa genético dessa criatura, é por isso que a nossa Vivi é portadora de uma enfermidade, porque há débitos para que ela conclua,
nessa reencarnação e a irmã não os possui. Vivi nasce com Rete e a irmã não nasce com Rete. Portanto, é o mapa espiritual. A concepção do espírito e suas relações com o mundo material. Em A Caminho da Luz, que beleza, não é? O Espírito Emmanuel, nos capítulos 1 e 2, nos diz que a genética espiritual, ela existe em tempos imemoriais, antes mesmo da formação da crosta terrestre. E continua que os geneticistas espirituais não agem como os geneticistas terrenos, isto é, não fazem tentativas e experimentos, e sim, desde os tempos imemoriais, dominam por completo essa biotecnologia. Então, enquanto a gente ainda está em biologia molecular, eles já estão na ponta final. Eles sabem, no reencarnante, qual é. Imagine-se os senhores, existem 550 doenças metabólicas, algumas das quais são geneticamente. Qual a doença metabólica que vocês mais conhecem? Chama-se o quê? Fenilcetonúria, que é a deficiência da fenilalanidase. O que acontece? O paciente, na hora do reencarne, ele tem a deficiência de uma enzima que faz com que ele acumule a fenilalanina. Ela se acumulando, ela passa a ser tóxica. Sendo tóxica, ela degenera o cérebro, inclusive com crises convulsivas, deficiência mental, retardo mental e leva à morte. A ciência descobriu o quê? Descobriu que, dando a sintetase da fenilalanina, eu controlo o acúmulo da fenilalanina e o paciente evolui. Olha como a medicina dos homens já evoluiu. Mas olha como Deus é profundamente misericordioso e bom ao deixar, como nos diz Emmanuel, em O Consolador, nas questões sociais, e que foi citado pelo Ricardo aqui. É justo, pergunta Chico, procurar a medicina dos homens para a busca da diminuição da dor e do sofrimento humanos? Lógico, é evidente que a resposta foi que devemos buscar na medicina dos homens, porque é o que nós temos de anteparo para os nossos sofreres. Em Ação e Reação, pelo Espírito André Luiz, capítulo 19, ele nos diz que a reencarnação retificadora e penosa surge como alternativa inalienável. E no Consolador, na questão 252, diz que recebemos a dor de acordo com as necessidades próprias, com vistas ao resgate do nosso passado. E em Memórias de um Suicida, por Ivone do Amaral Pereira, ela nos diz que a reencarnação punitiva, aparentemente para a nossa Vivi e para a nossa outra paciente, seria imposta como medicação e não como subjugação e castigo. O Pai é generosamente bom, justo, misericordioso, onisciente, onipresente e onipotente. E Eurípides School, essa é uma obra belíssima, esgotou. Você tem ela, Beto? Que beleza. Eu não tenho. Nunca consegui, nem baixar, esgotou, desapareceu. Então vou ter que pegar a sua. Em Genética e Espiritismo, Eurípides School nos diz: acontecimentos biológicos que eclodem após o nascimento terreno configuram genes cuja energia deletéria precisa ser expostos, tá certo? E os acontecimentos congênitos configuram expiação e realidade inexorável. Portanto, ao vermos esses pacientes, temos a impressão de dizer que interessante que quando eu comecei, nesses 30 e poucos anos, um dos primeiros pacientes que eu peguei era uma criança com paralisia cerebral, cega, tetraplégica, surda e epilética. Eu disse: o que eu vou fazer aqui? Mas quando eu tinha mais ou menos assim, uns 18 anos, faz pouco tempo, meu pai chegou e disse assim, em Recife, nós somos de Recife: leia esse livro. E eu, na minha grande arrogância, olhei assim, porque eu venho de família espírita e católica ao mesmo tempo. Minha mãe quase que era freira nas damas cristãs, e meu pai espírita, mas se davam muito bem. E ele olhou o livro, eu olhei o livro Fisiologia da Alma, eu digo: vou ler isso nada? De quem é isso? Ramatiz? Não. Resultado, li a coleção toda, mas foi
em um belo carnaval de 1982, que eu peguei um livro chamado Nosso Lar. O carnaval no Recife, todos sabem como é, quentinho, né? E, resultado, eu peguei aquele livro e nos 4 dias eu li. E marquei. E a partir dali comecei lendo toda a obra de Dr. André Luiz. O que eu trouxe para vocês, nada mais do que a doutrina dos Espíritos já tem a nos mostrar. Que a nossa vivi e a nossa ser são frutos não do rigorosismo divino, mas de justas e belas causas, chamada lei de causa e efeito, as quais você não pode a ela se emiscuir ou fugir. Todos nós a ela estamos afeitos. Só que não sabemos, nos nossos mapas cromossômicos, que deleteriedade seremos acometidos. Mas podemos modificar o curso das nossas enfermidades, porque os meus serão conhecidos por muitos se amarem. E aquele que ama tem transmutacionalmente, como Jesus diz, em várias das suas curas, a sua enfermidade diminuída. É o que eu tenho visto, porque na infinidade de pacientes que eu tenho, amanhã nós vamos abordar um quadro muito mais grave, que é o autismo infantil. E não é que estejamos vivendo uma pandemia de autismo e de diagnóstico, não. É porque conhecíamos pouco o transtorno global do desenvolvimento infantil. E agora nós temos a capacidade de saber que o Brasil tem 1.600.000 crianças autistas sem tratamento e que o autismo infantil é tão antigo como a própria humanidade. Portanto, não saiamos daqui vendo em C e V enfermidades que levarão ambas à morte. Mas o que vale a morte diante da eternidade? Elas virão em um corpo belíssimo, não é? Elas voltarão isenta dessas morbidades nos seus cromossomas X e poderão ser homens ou mulheres úteis à seara de Deus. Eu tive aflição, tu também terás. Eu venci a morte, tu também vencerás. O que te peço é que acrediteis nos meus ensinamentos, porque aí conhecereis a minha verdade, a verdade que te deixará livre. Se perseverares em mim, encontrar-nos-emos, hoje e sempre. Muito obrigado.